Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a HBO Max, isso mesmo, o serviço de streaming da Warner ou da HBO, se você preferir aí. E com isso a gente tem aí uma mudança no cenário, espero que vocês gostem, tem vários easter eggs aí, de algumas coisas que tem dentro da plataforma, né? Tem bastante conteúdo lá dentro. E claro, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e deixa aí nos comentários quantos easter eggs, né, quantas coisas vocês conseguiram achar no cenário aí pra gente. Belezão? Então vão à caça aos easter eggs e simbora que hoje tem bastante coisa pra gente falar. E com isso eu tenho que falar pra vocês que a gente não fez o vídeo da Netflix primeiro à toa. É pra gente comparar uma plataforma, né, com a outra. Então a Netflix, como ela é uma referência no mercado, a pioneira nessa parada dos streamings, a gente fez o vídeo primeiro por conta dos seus recursos, que é uma grande vastidão dos recursos da Netflix, e claro, por ela ser a primeira, por ela fazer tendência no mercado, inovar em algumas coisas, e a gente poder comparar com a Netflix os outros streamings, né? Então eu vou mencionar bastante a Netflix no vídeo, mas o vídeo é da HBO, claramente, como vocês, né, já vão se ambientar aí. Netflix é só base de comparação. Fora que a gente vai ter outras comparações aí no meio do vídeo com outros streamings, belezura? E começando então com a introdução do que é, né, a HBO Max. Nada mais nada menos do que um serviço de streaming, que hoje é um concorrente direto mesmo da Netflix e um dos seus principais concorrentes, né? Porque eles vêm com um catálogo e uma plataforma incrível, onde você pode assistir filmes, séries, animações, né, animes e também conteúdo ao vivo, como é os jogos de futebol aí da Champions League, né? Então muita gente assina o HBO para assistir os jogos ao vivo. Então tem essa proposta diferente da Netflix. Então já começa aqui as diferenças. E também, né, os desenhos, que são os cartoons, que basicamente eles têm ali no seu catálogo a Cartoon Network inteira. É isso. E também os clássicos da Warner, como o Pernalonga e todo o Looney Tunes. Então o vasto conteúdo deles é basicamente essa diversificação aí, né? Então filmes, séries, o conteúdo ao vivo, animações, animes, desenhos. Então é bem grande mesmo o catálogo. E como eu disse, hoje ele é o principal concorrente da Netflix, que ameaça realmente a gigante vermelhinha em busca do primeiro lugar como a maior e melhor plataforma de streaming, tanto em conteúdo quanto na sua própria plataforma, porque se eles corrigirem alguns detalhezinhos importantes ali, eles claramente vão passar na frente e, claro, estão tendo uma ascensão meteórica em 2022, sendo o streaming que mais cresce ao redor do mundo e também em vários países, como o Brasil e Estados Unidos principalmente. Então eles estão assim, arrebentando na subida. E se a Netflix não tomar cuidado, a HBO Max pode ultrapassar eles e tomar o primeiro lugar nessa corrida insana dos streamings. E com certeza um dos fatores aí que podem colaborar com isso é o conteúdo original, que está bem interessante e bem incrível. Pode entrar. E o que tem de destaque, né, na HBO Max? Basicamente o seu catálogo é o principal fator, que eles vêm produzindo um conteúdo há muito tempo, porque a HBO Max pertence a Warner, que faz um conteúdo insano há muito tempo. Ela é uma das 5 grandes produtoras de Hollywood, né? Com Disney, Paramount ali, tudo nesse bolo louco aí. Então não é qualquer concorrente que a Netflix está tendo aqui, né? É uma das 5 grandes concorrentes, de um dos mercados mais competitivos. Então não é realmente qualquer concorrente, porque eles possuem um catálogo imenso e insano de filmes, tanto novos quanto clássicos, que eles estão repaginando aí, trazendo algumas franquias de volta, fora suas aquisições, como eu mencionei, a Cartoon Network, a DC Comics, isso mesmo, a DC Comics, os caras têm aí os direitos autorais de todos os filmes da DC, então a gente também vai ter aí a concorrente deles, que é, por exemplo, a Disney Plus, que tem lá a Marvel, então também tem uma concorrência direta com a Disney. E para os amantes do futebolzinho, temos aí o UEFA Champions League, que é um diferencial também do catálogo nesse streaming ao vivo. E não só isso, porque mais pra frente a gente vai dar mais detalhes sobre o UEFA Champions League, se você ficou interessado aí pelo futebol.
E vamos para alguns destaques em recursos, porque esse aqui é o streaming que mais se aproxima da vermelhinha em questão de recursos. Eles têm bastante recurso mesmo, se diferenciando em alguns pontos e trazendo até algumas coisas que a Netflix não possui, e também tenta inovar em alguns aspectos, né, que a Netflix criou ali para o mercado, né? Então eles inovam em alguns aspectos, tem algumas coisas diferentes, mas também tem coisas que não tem na vermelhinha, então a gente já vai falar sobre isso. Mas a sua plataforma é bem intuitiva e bem fácil de usar, né? Principalmente para novos usuários, onde o conteúdo fica todo ali para você acessar, né? Tem a aba lateral onde você consegue acessar algumas playlists ali já montadas, então tem uma aba lateral bem legal, o que a Netflix, por exemplo, não possui. Então é bem interessante ali, que você já começa podendo mexer nessas listas aí. E depois você vai adquirindo prática e conseguindo procurar algumas coisas a mais. Fora a sua aba na lateral direita, onde tem o seu perfil, que é a parte da sua personalização, onde tem ali as coisas que a Netflix também tem, como minha lista, o top, né, o em alta no caso, e outras coisinhas ali, como configurações que a Netflix também tem. Até mesmo a troca de perfil você consegue fazer por ali. Então é mais ou menos o que os streamers estão fazendo com a aba da sua personalização pro lado direito, né, com o seu perfil ali. Então vamos falar de alguns recursos básicos, que como eu falei, né, a indústria tem esses básicos que algumas plataformas não têm, nem o básico, para vocês verem que, né, o mercado aí tende a crescer bastante e alguns streamings têm que melhorar muito para começar a chegar nesses aqui. Começando aí com a criação do perfil, claramente, onde você consegue criar 5 perfis, né, incluindo um perfil Kids, assim como tem lá na Netflix também. E depois vem aí a criação da minha lista, que é algo semelhante que também temos na Netflix, que você consegue criar ali as listas do jeito que você quer para assistir conteúdos, né, futuramente. Então você vai adicionando ali coisas que te interessam para assistir posteriormente de alguma série ou filme ou enfim, qualquer coisa desse tipo. E com isso também temos, né, o avançar para o próximo episódio, né, que você consegue ali passar de um episódio para outro sem precisar sair e voltar para outro episódio. Você assiste um, assim que ele acaba já começa o outro, então é bem importante essa função aqui. O que vamos ver novamente, né, mais para frente nos outros streamings, que nem sempre é assim. Então, né, isso aqui é uma função bem importante aí, que agrada bastante. E depois temos a recomendação de conteúdos, que é um pouco diferente da Netflix. A Netflix, quando você abre ali a aba do filme ou da série, né, a página daquele conteúdo, você tem ali acesso a alguns conteúdos semelhantes e posteriormente, na hora que você acaba de assistir uma série ou um filme, ele te dá novas recomendações. O que não acontece aqui no HBO, né? Aqui ele só vai te dar as recomendações semelhantes na página inicial do conteúdo. Então, por exemplo, se você entrou na aba do The Big Bang Theory, você vai arrastar a página para baixo e vai ver conteúdos semelhantes àquele que você assistiu. Mas quando você terminar a série, ela volta para o início da página da HBO. Ele não te recomenda uma nova série ou um novo filme que vá te agradar com aquele tema, né? Então isso aí é um recurso que eles ainda não implementaram dentro da plataforma, o que vai amarrar com a outra parada que eu vou mencionar que eles não têm. Aí depois vamos ter as listas, que a gente já conhece também, né, que tem em vários streamings, e aqui realmente tem as listas. Mas as listas aqui são um pouco diferentes, a gente vai mencionar aí porque é um diferencial da plataforma. As listas que a gente encontra aqui, que tem na Netflix, por exemplo, como filmes e séries, e também vamos ter algumas outras que a gente também já conhece, como a aba em breve, com lançamentos futuros, né, o que está para chegar na plataforma, a aba top 10 ou bombando, o que está mais sendo assistido naquele momento, ou né, durante aquele período ali, e também a aba adicionados recentemente, que são filmes ou séries que estão chegando ao catálogo do HBO Max. Então é mais ou menos esses recursos que a gente tem de semelhante com a Netflix. E agora vamos falar dos recursos que faltam, que fazem a Netflix ser uma plataforma melhor. Basicamente é isso, né? Alguns recursos importantes que a HBO provavelmente vai adicionar no futuro, né, conforme eles forem crescendo ali. Começando aí com o sistema de avaliação, porque aqui você não consegue avaliar o conteúdo, ou seja, você só assistiu e pronto, é isso, basicamente. Não tem como você avaliar para a plataforma entender o seu gosto, não tem esse recurso aqui. O que amarra com o recurso de recomendação que eu falei anteriormente, que eles também não possuem. Então, se você não avalia, você não tem uma recomendação personalizada, né?
Então esse recurso ainda falta, o que amarra com o outro recurso que é a inteligência artificial da plataforma, o que a Netflix tem lá na sua plataforma, né? Que é esse sistema de recomendação, de avaliação. Então essa IA faz todo esse giro aí para personalizar o seu perfil de acordo com os seus gostos. Então não tem aqui na HBO Max a inteligência artificial. E um recurso que também falta, por exemplo, na Netflix e que tem na Prime Video, que eu acho muito legal e muito interessante, é o raio-x ou X-Ray, né, que seria ali basicamente uma parte dos detalhes daquele episódio. O que seriam os detalhes daquele episódio, né? Se você vai lá na Prime Video, lá tem essa aba do raio-x dentro do episódio, que você consegue ver quem está participando do episódio naquela cena, detalhes, curiosidades, quando saiu o episódio, informações do episódio e várias outras coisas ali que eles trazem dentro da plataforma, ali dentro do episódio. Então é bem legal esse recurso, que também falta na Netflix, por exemplo. O que nos leva agora aos recursos melhores, e começa aí com a aba da pesquisa, porque a pesquisa aqui é bem interessante mesmo, onde você consegue pesquisar pelo nome do episódio, que é um dos detalhes importantes. Então se você coloca o nome do episódio, vai aparecer todos os episódios com aquele nome, não só de uma série, mas de todas as séries que tiver esse nome aí. Então é bem legal mesmo. Por exemplo, se você colocar lá Natal, vai aparecer todos os episódios que envolvem o Natal e também os filmes, né? Então é interessante que não só te mostra títulos, mas também episódios. É bem bacana esse recurso aqui na pesquisa, que também você consegue pesquisar por um ator ou atriz ou também um personagem, né? O personagem é um recurso diferente que tem na Netflix, mas o ator ou atriz também tem lá. E o que eles fazem também melhor que a Netflix é as listas, porque, meus amigos, agora começa praticamente o vídeo. Porque as listas são insanas e muito massa mesmo. Que é um dos melhores recursos que eu acho que tem dentro da plataforma da HBO Max. Que tem as listas clássicas, né, separadas por gênero, e também tem as sublistas. E dentro dessas sublistas tem outras listas que são insanas. Então uma camada dentro da outra, e os caras inovaram realmente dentro das listas. Tem muita coisa interessante. Aí você deve estar se perguntando, como assim, né? Dentro de uma lista, por exemplo, você consegue ter ali o gênero. Então, por exemplo, se você entrar na lista de ação, lá dentro da lista tem outras listas dentro do gênero ação. Então tem ação e aventura, mas não só isso, eles inovaram com listas engraçadas, então tem nomes diversificados. Então, como eu dei o exemplo do ação, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Dentro da categoria ação, a gente tem 5 abas. A gente tem os destaques, os recém-adicionados, os filmes, as séries e a categoria de A a Z, que você pode filtrar ali todos os filmes ou séries, enfim, todas essas coisas na categoria ação de A a Z ali por nome, né? Então é bem legal mesmo esse recurso. E ainda dentro das listas a gente tem as listas com temas ou gêneros específicos, onde você pode procurar um determinado tema dentro da lista e ela vai te dar ali uma insanidade de coisas, né? Como se fosse conteúdos exclusivos dentro dessas séries, mais ou menos essa a proposta. Então vou dar 2 exemplos aqui dessas listas de episódios, né? Você consegue, por exemplo, listas de episódios comemorativos, onde você tem, por exemplo, os episódios com aniversários, festas de fim de ano, festas de Natal, de todas as séries que tem no catálogo. Então se você entrar nessa lista, a própria HBO já fez uma lista para você de todas as séries que tem no catálogo com esse tema. Então, por exemplo, você vai assistir um episódio onde o Sheldon está falando sobre o Natal, depois você vai para um episódio de Friends, né, que está falando sobre Natal, depois vai para uma outra série que está falando do Natal, então é só do tema, por exemplo, natalino. E depois a gente tem as playlists dentro das séries. Então se você entrar, como eu mencionei aí, The Big Bang Theory, se você entrar lá na aba, você vai ter algumas playlists ali dentro, e essas playlists vão ser por temas dentro da própria série. Então você vai ter ali uma playlist onde o Sheldon fala sobre as bandeiras, né, que vai ser só os episódios em que ele fala sobre isso. Aí vai ter também uma lista só com episódios com a mãe do Sheldon, vai ter uma lista só dos casais, vai ter também uma lista só de festa dentro do apartamento. Então é insano, essa parada de listas dentro da HBO Max é insano de verdade, um dos pontos fortes e um dos pontos altos da plataforma, o que é muito interessante e um dos meus recursos favoritos. Outra aba que eu também gosto bastante aqui no HBO Max e que a gente dá falta lá na Netflix é a aba ou a lista Últimos Dias, que é todo o conteúdo que está para sair
da plataforma, ou seja, você consegue ver ali todos os filmes, séries, animações, animes e afins que estão deixando o streaming, né, e que vão talvez para outro lugar ou não, e você tem acesso a essa lista para conseguir assistir antes que eles saiam do streaming. Então essa aba aqui é bem importante, que não tem em outros streamings. E outra lista que é bem legal e bem diferente é por signos. Isso mesmo, você não ouviu errado. A parte de listas dos caras é tão insana que eles foram até pro lado dos signos. Então, por exemplo, vai ter séries e filmes separados por signos. Então eu, que sou do signo touro, vai ter uma playlist só com produções que talvez eu goste por conta do meu signo. Eu não acredito em signo, mas enfim, é uma parada ali que tem dentro das listas, né? Se você acredita nessa parada, vai ter uma playlist para o seu signo dentro do HBO Max. Então provavelmente você vai gostar de tudo que tem lá, se você acredita nessa parada de signos aí. E que também tem outras listas que são insanas e bem diferentes mesmo. E a primeira delas que eu tenho que comentar aqui é a lista Originals, onde só tem o conteúdo original do HBO Max, o que a gente não vê, por exemplo, na Netflix. A gente vê lá, mas eu vou falar a diferença entre as duas, né? Então aqui dentro da lista Originals a gente consegue filtrar só os originais do HBO Max e você consegue separar ali entre filmes e séries. O que, por exemplo, me incomoda na Netflix, que lá tem a aba só na Netflix. Que, por exemplo, quando você acessa, né, essa aba e essa parte, independente se você está na aba filmes ou séries, você consegue acessar só na Netflix. Mas me incomoda porque ali dentro da aba só na Netflix está meio bagunçado o conteúdo. Então tem filmes e séries dentro ali da aba, mas em qualquer uma das abas, filmes e séries que você tem lá. Então fica meio bagunçado, você fica ali, ué, caramba, eu entrei aqui só na Netflix, mas dentro da aba filmes. Aí não tem só os filmes exclusivos, eles colocam séries também. E quando você tá na aba séries e acessa a aba só na Netflix, tá ali os filmes e as séries também. Então esse recurso é muito melhor do que é na Netflix, onde você consegue filtrar entre filmes, séries, né, o de A a Z ali, e é a aba Originals, que é muito interessante e é muito boa mesmo para você achar só o conteúdo original do streaming. Estamos prontas? Tô impressionado. E agora vamos falar do conteúdo, e que a HBO Max é forte no conteúdo, que bate de frente, de novo, como eu falei, com a Netflix e também a Disney, né, o Disney Plus, que tem um conteúdo insano de filmes e séries, porque eles lançam aí filmes desde sempre. Eles são uma das 5 maiores indústrias de Hollywood, né, de produção audiovisual e produção de filmes, enfim, então é muita coisa. E fora que eles adquiriram outras marcas, como a DC, né, a própria Cartoon Network, né, que tem aí um catálogo de desenhos insanos, então é muita coisa mesmo. E um dos fortes, na minha opinião, dentro desse catálogo que já é forte, são os desenhos animados, que a gente não encontrava em certos lugares. Então, por exemplo, todo o catálogo da Cartoon Network, basicamente, está aqui dentro, desde produções de desenhos animados até algumas séries um pouco mais infantis e adolescentes. Então, tem algumas coisas interessantes ali. E claro, na parte da DC, por exemplo, tem muitos e muitos conteúdos ali da DC, né, que são as animações. E é insano, tem Liga da Justiça, tem os desenhos ali de diferentes heróis, então tem do Lanterna Verde, tem do Batman, né? Não só todos juntos, como na Liga da Justiça. Então tem um catálogo insano de desenho. E com certeza falta alguma coisa ou outra, mas eles estão em constante lançamento, né? Principalmente os da DC, que muita gente quer assistir, mas não encontra em streaming nenhum e basicamente vai, em algum momento, vai estar todos aqui dentro, né? Então esse também é um forte muito top da plataforma, né? Da HBO Max. E fora que a gente tem um outro forte da plataforma, que seria o conteúdo ao vivo, que tem algumas lives ali de alguns cantores, que eu não conheço nenhum que tá ali, mas o forte é a UEFA Champions League, que tem uma insanidade de jogos e, adivinha, tem lista também. É insano, os caras aqui são insanos, né? Além dos jogos ao vivo da Champions League, eles têm os jogos para você assistir, os jogos que passaram da temporada. Então, por exemplo, tem uma partida de futebol de 3 semanas atrás que você queria assistir, que você perdeu por algum motivo. Vai estar lá para você assistir, não sendo ao vivo. Então vai ter gravado lá a partida para você.
E claro, se você quiser, né, tem o conteúdo ao vivo, como eu falei, né, que é o forte da casa, que todo dia que tem jogo, tem lá o conteúdo para você assistir em tempo real. E a parte que eu queria falar para vocês, né, porque eu mencionei lá no começo, que tem aqui uma parada interessante dentro da UEFA Champions League, então, é as listas, que é uma insanidade. Os caras foram, assim, além nas listas, onde tem, por exemplo, uma playlist com os melhores momentos do Zidane. Meus amigos, tem uma insanidade de coisas. Aí, por exemplo, tem outras listas, como Dida e Buffon, então são todos os jogos em que os dois teve esse conflito. Tem uma lista lá só com lendas brasileiras, né, que jogaram na Europa. Então tem todos os jogos que esses caras jogaram. Então tem um jogo lá do Ronaldinho, tem um jogo do Adriano, tem jogo do Ronaldo. Então é uma insanidade de listas aí que você consegue assistir, então vai ter esses jogos lá dentro. E não acaba por aí, né, porque tem as listas aí, por exemplo, por time, onde tem, por exemplo, uma lista do Real Madrid, quando ele estava enfrentando vários oponentes para chegar até a final da UEFA. Então é bem louco mesmo essas listas do HBO Max, eu falei que tinha lista de tudo aqui, né. E ainda dentro aqui dessas abas, né, vai ter os conteúdos semelhantes e conteúdos exclusivos, como algumas séries ou documentários sobre o futebol e coisas do tipo, né? Tem lá o documentário do Maradona, tem aí também playlists de jogos inesquecíveis, históricos, né? E também partidas de virada, né? Partidas históricas, então tem uma insanidade de coisas aqui dentro dessas listas aí. Então é bem legal você explorar e assistir conforme o seu gosto ali, claramente. E uma parada aqui dentro do conteúdo a gente precisa falar, assim como a gente falou lá na Netflix, né? O primeiro conteúdo do HBO Max, que foi Love Life, né? A primeira série original do streaming, que traz aí a história de Debbie Carter, que está ali no auge da sua juventude, entre seus 20 e 30 anos, na cidade de Nova York, em meio ali a romances e trabalhos, né? E com as responsabilidades que vem aí com a vida jovem adulta, né? Que trouxe para ela algumas inseguranças e tudo isso em uma grande metrópole que é Nova York. E logo em seguida viríamos aí uma das séries mais aclamadas da plataforma, que trouxe vários assinantes ali no seu princípio, nos seus primórdios, que é Raised Beowulfs, que é uma série, né, de ficção científica bem louca mesmo, onde aborda aí a criação dos androides, né? O que seria um androide, como ele se comporta ali com a sociedade. E a pegada diferente é que os dois androides vão ter que cuidar de uma criança humana, ensinando ele ali alguns princípios. O que a gente fica meio assim, porque basicamente, né, eles foram programados. Então a gente não sabe se esses princípios vão ser ao certo, corretos mesmo, ou se eles vão só treinar eles para exterminar a humanidade. It feels really right, which is terrifying, but worth it in the end. We gotta destroy her. What do you want? Onde nos leva agora aos selos, né? Porque se trata de um conteúdo interessante, onde temos 6 selos aqui dentro da plataforma. Eu já estou falando para você sobre esses selos aí, conforme foi passando o vídeo, você talvez não tenha notado, né? Então, por exemplo, temos o primeiro selo, que seria o HBO, selo HBO, que é o canal. Então lá passava séries, passava filmes e coisas do tipo, né? Então filmes que saíam no cinema da HBO, passava ali, né, dentro do canal, mas o forte era as séries. E séries aclamadíssimas, como Os Sopranos, que é uma série insana. Tem também Game of Thrones, que, né, é Game of Thrones, todo mundo já ouviu falar. Temos aí o próprio The Big Bang Theory, que é uma das séries mais aclamadas de comédia de todos os tempos, uma das melhores séries já feitas, na minha opinião. Temos aí o Mentalista e uma cacetada de séries feitas para televisão pelo canal HBO. Então esse selo também está aqui, que você consegue ir lá no selinho e dentro do selo ali HBO você tem acesso a todos esses conteúdos e dentro dos conteúdos tem as listas, né? Tudo vai levar às listas. Depois temos o selo Warner, que basicamente tem todas as produções da Warner. Então tem Looney Tunes, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, só coisa insana, né? Eu falei que o conteúdo era insano. Fora outras produções como Mad Max,
A Origem, né? Tem também a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Jogador Número 1 e, como eu disse, uma insanidade de conteúdos dentro desse selo também, que claro, você consegue entrar ali e ver as listas e coisas do tipo. Depois temos aí o selo DC, que basicamente tem todas as produções da DC, novas e antigas, então tem lá dentro todos os filmes do Superman, todos os filmes do Batman, as animações, né, da Liga da Justiça, do Batman, Lanterna Verde, Flash, uma porrada de coisas, Esquadrão Suicida, Harley Quinn, tem um monte de coisa mesmo da DC. Esse selo aqui é bem legal mesmo, e, como eu falei, né, um dos melhores selos aí, porque eu gosto bastante de Justiça Jovem, que é bem legal mesmo, eu recomendo aí pra vocês. Aí depois temos o Cartoon Network, que basicamente tem todas as animações do Cartoon Network, como eu mencionei aí, Hora de Aventura, Ben 10, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, Tom e Jerry, Scooby-Doo, todos os filmes da Barbie, tem um mundaréu de Barbie lá, você que gosta, que eu tô ligado aí, que você gosta de Barbie, tem lá uma insanidade de conteúdo, Meninas Superpoderosas, Thundercats, o Laboratório de Dexter, muita coisa mesmo, muita coisa. E ali dentro dessas produções, claro, tem as listas, isso mesmo, tem as listas. É bem importante essa parada das listas porque são bem legais mesmo, principalmente os temas delas que eles tentam inovar aí na criação, né? Claro, com esse tom mais de comédia aí. Aí temos o selo da UEFA Champions League, que basicamente é o que eu mencionei, tem todos os jogos ao vivo, todos os jogos da temporada, tem essas listas que eu mencionei, listas personalizadas, tem ali conteúdos antigos, né, jogos clássicos, jogos insanos. Se você quiser assistir um determinado jogo, vai estar lá, claro, nesse âmbito aí da UEFA Champions League, beleza, lá da Europa. E tem muita coisa, muito conteúdo também ali dentro. E claro, dentro desses conteúdos, tem as listas, você já começou a entender aí. E claro que tem aí o selo Originals, ou como é a aba aí, Max Originals, que tem todo o conteúdo original da plataforma, como eu mencionei aqui. Tem o Rising the Wolves lá dentro, tem Fire Attendant, que é uma série bem da hora mesmo, com uma das atrizes que participa lá de The Big Bang Theory. Tem Station Eleven e DMZ, que seriam ali séries um pouco mais dramáticas. Tem uma série que se parece com Game of Thrones ou Vikings, que é a série Romulus, também é bem interessante. Tem a série Tokyo Vice, que é uma série um pouco mais recente aí. Então tem uma insanidade de conteúdo que tende a crescer cada vez mais. Claro que dentro dessa plataforma aqui é um dos conteúdos que tem menos títulos, né, por ser originais da plataforma, mas tem títulos interessantíssimos lá dentro. E claro, eu não poderia deixar de falar aqui de uma das principais listas, claramente aqui dentro da plataforma. Isso mesmo, listas de novo, onde a gente vai falar das coleções que eles colocaram ali na primeira página, basicamente. Você desce bem lá para baixo, lá vai ter as coleções, onde vão ter franquias inteiras, e claro que eu já venho mencionando elas aqui dentro, né, do vídeo aí, como a franquia inteira de Harry Potter, desde o primeiro filme até o último filme agora dos Animais Fantásticos. Tem aí o especial também, né, do Harry Potter, tem a coleção Matrix, a coleção Mad Max, aquela trilogia do Batman do Nolan, que é uma das melhores do cinema, um dos melhores filmes de heróis da história. Temos a coleção da Terra-média, onde tem todos os filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E claro, tem aí as versões estendidas dos filmes do Senhor dos Anéis, que é insano. Você que ainda não assistiu, vai assistir porque compensa bastante. Você é um bruxo, Harry. Estou tentando soltar a sua mente. E antes de falar dos planos e valores e tal, a gente vai falar dos pontos negativos, né? Tudo isso aqui foi os pontos positivos. Os pontos negativos, na minha opinião, é que a plataforma tem algumas melhorias para fazer, como a própria recomendação, que eu mencionei lá em cima, mas ela tem alguns probleminhas, como o caso dela travar algumas vezes. Isso mesmo, você está assistindo ali um episódio ou um filme e do nada ela trava e sai do título como se tivesse dado algum erro de conexão ou erro em achar o título que você está assistindo. Aí você tem que sair do episódio ou sair do filme para tentar acessar ele novamente. O que ocasionou algumas vezes eu ficar um pouco irritado com isso, porque teve uma ou duas vezes que eu precisei sair da plataforma e entrar de novo. Desligar a televisão e ligar de novo. Então isso aí é meio chatinho, mas se eles corrigirem esse problema aí,
vai ficar 10 mesmo, né? Esse aqui é um ponto negativo aí na minha opinião. E claro, vamos falar aí dos valores e os planos que a plataforma possui. Eles possuem 2 planos em 3 categorias. Como assim 2 planos em 3 categorias? Basicamente você consegue comprar um mês, você assina só um mês, você também pode assinar 3 meses e pode assinar um ano, o que gera um desconto ali dependendo do plano que você adquirir. E vamos ao plano, né? O primeiro deles é o Mobile, que você consegue assinar a R$19,90 um mês, R$54,90 3 meses e R$169,90 se você assinar um ano. E basicamente é um plano mobile, ou seja, você tem uma tela apenas para dispositivos móveis, como celulares e tablets, né, os smartphones e os tablets. E a resolução padrão que seria o 1080 ali, né, um pouquinho mais do que é a Netflix no plano mobile, por conta do tablet, né, que tem uma tela um pouquinho maior. E também você consegue fazer downloads, né, dos títulos ali para você assistir enquanto não tiver internet ali, para você não gastar os seus dados, mas tem uma limitação, você pode baixar até 5 títulos. Então esse aqui é o plano básico, o plano mobile, que é o nome dele. E como segunda opção temos o plano multitelas, que seria para você assistir em qualquer coisa mesmo, tanto na televisão, computador, celular, tablet, notebook, tudo que tiver tela mesmo, que você pode assinar por R$27,90 um mês, R$74,90 3 meses e R$239,90 um ano. E como é o nome multitelas, já deixa bem claro, você tem direito a multitelas. 3 telas simultâneas, para ser mais exato, em uma qualidade muito superior, né, que é a qualidade 4K, para, claro, os conteúdos que estiverem em 4K e se o seu dispositivo rodar 4K. Então se você está, por exemplo, assistindo na televisão, sua televisão tem que rodar 4K. Se você está assistindo no celular, seu celular tem que aceitar o 4K. Deixo bem claro aqui, né? E o conteúdo também tem que ser em 4K. E lembra que eu falei que tinha uma diferença, né, na limitação de quantos conteúdos você pode baixar? Então, aqui no Multitelas você tem 30 conteúdos para poder baixar. E como eu já mencionei, né, você consegue aí assistir em tudo quanto é tela e tudo que tiver acesso à internet, basicamente. E a conclusão disso tudo, né, da plataforma em si, HBO Max. A gente tem aí um streaming muito forte que realmente ameaça a gigante vermelhinha Netflix em se tornar aí o primeiro, né, o maior e melhor streaming de todos. Realmente aqui o páreo é grande. E para mim é o meu preferido, tanto em conteúdo quanto em plataforma ali por conta das listas e tal. E que mostrou que veio para ficar e que tem algumas coisas para melhorar ali nessa parte da conexão, né, nesses bugzinhos que estão dando dentro da plataforma, mas se eles corrigirem, vai ser uma plataforma perfeita aí. E claro, acrescentar alguns recursos que faltam, na minha opinião, para deixar ela ainda melhor, né, principalmente aí na parte da IA. Eu acho que eles devem incluir isso dentro do catálogo ali, dentro da plataforma, né, então eu espero que eles ajam rápido nessa parte aí, claro, trazendo conteúdos novos todo mês, porque eles estão pecando em alguns aspectos de conteúdo, mas ao meu ver o conteúdo vasto que eles já possuem, né, nesse catálogo imenso, até compensa por esse aspecto, mas ainda assim os exclusivos eles precisam trazer mais. Não sei se é o foco deles, porque eles lançam filmes no cinema e depois trazem aqui para dentro do streaming com um pouco menos ali de 45 dias, né? 50 dias mais ou menos. Mas ainda assim eu acho que eles precisam lançar alguns exclusivos aí para a plataforma, né? Então é mais ou menos essa a minha opinião e a conclusão da HBO Max. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem muito conteúdo e muita informação. Claro, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, porque essa semana ainda tem aí as nossas recomendações de filmes e séries da HBO Max, né, os melhores da plataforma. Então é importante que você fique ligado e claro, se inscreva e ativa o sininho, com certeza aí ajuda a gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, foi aí um vídeo bem compridinho, bem nessa pegada aí que a gente está trazendo, por exemplo, da Netflix, com um vasto conhecimento. Talvez nos outros sejam um pouco mais curtos, porque eles não têm tantos recursos, mas esses dois aqui realmente tem bastante coisa para a gente falar. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!